Boa tarde, gente. Bom, obrigada pela presença de vocês aqui. A gente está abrindo, então, hoje o nosso segundo dia aqui no CCBB. Essa é a 14ª edição do Fêmina, Festival Internacional de Cinema Feminino, que é realizado pelo Instituto de Cultura e Cidadania Fêmina, esse ano em parceria com o CCBB do Rio de Janeiro, com apoio da Rio Filme, que é uma empresa que pertence, um órgão, né, que pertence à Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ontem a gente começou o nosso seminário, foi super legal, assim. Esse ano a gente está fazendo um seminário em parceria com o Generes, que é o grupo de pesquisa sobre gênero, sexualidades, reprodução e suas interseccionalidades, que é vinculado ao programa de pós-graduação da ENSE, né, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, o programa em População, Território e Estatísticas Públicas. E queria super agradecer ao Generes, à ENSE e, né, as nossas debatedoras palestrantes de hoje, que serão a Bárbara Cobo. Ela é doutora em Economia pela UFRJ, é professora permanente da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, professora colaboradora nos cursos de capacitação e aperfeiçoamento para carreiras na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, professora associada do curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em políticas públicas, do Instituto de Economia da UFRJ, autora do livro Políticas Focalizadas de Transferência de Renda, Contextos e Desafios, e coautora do livro Percepções sobre Desigualdade e Pobreza, O que Pensam os Brasileiros da Política Social. E também é membro, aliás, líder, né, do Generes. A gente também tem hoje a presença da Larissa Ormai. É Ormai? Ormai. Desculpa, Larissa Ormai. Ela é doutora em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, em convênio com a UFRJ, mestre em Ciência Política pela UF, graduada em Direito pela PUC-Rio, atua na Divisão de Relações Multilaterais da Coordenação de Relações Internacionais do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. Pesquisa relações entre a liberdade de expressão e a propriedade privada, principalmente nos temas acesso ao conhecimento e propriedade intelectual e informação e democracia. Também vamos ter a Priscila Freire, que é mestranda em Políticas, Direitos e Desigualdades na UERJ, é graduada em Desenho Industrial, com habilitação em Programação Visual e em Projeto de Produto, pela UERJ também, com especialização em Divulgação da Ciência, da Tecnologia e da Saúde pela Fiocruz. Já desenvolveu experiências educativas para a Fiocruz, Hospital do Amor, Museu do Índio, Nave do Conhecimento, para a UFRJ, entre outras instituições. Membro do SESD, Grupo de Pesquisa e Estudos Gêneros, Sexualidades e Diferenças nos vários espaços-tempos da história e dos cotidianos. E a Luciana Kuhn, que também é mestranda em Políticas, Direitos e Desigualdades, na UERJ, graduada em Pedagogia pela UF, com especialização em Psicopedagogia pela Uniple, Gestão Escolar pela UF e Gênero e Sexualidade pela Unileia. É isso? É pedagoga da Fundação Pública Municipal de Educação de Niterói. Com experiência em Educação e Sexualidade, ela concebe e aplica atividades nesse tema para crianças e adolescentes. Também membro do GESD, né, o Grupo de Pesquisa e Estudos Gênero, Sexualidades e Diferenças nos vários espaços-tempos da história e dos cotidianos. Bom, então, a Bárbara, né, vai ser a nossa primeira apresentadora. Então, a nossa mesa hoje é Desigualdade de Gênero no Trabalho, Ciência e Educação. Bárbara, então, vou passar a palavra para você. Você pode começar aqui. Bom, gente, boa tarde. Paula, obrigada pelo convite. Bom, eu vou falar aqui muito rapidamente da questão mais do trabalho, né? Deixei minhas colegas debatedoras aqui irem mais para a área da educação, até pelo tempo aqui, né? A gente tem tempo de debater. Bom, deixa eu ver se eu começo aqui. Então, a gente começa assim, o pessoal vai falar, Bárbara, né? Elas vão falar assim, deixa a Bárbara falar primeiro, que ela vai vir cheia de número. Aí, quebrando a perspectiva, eu vim com os conceitos primeiro aqui, trabalhar um pouquinho, porque isso é um pouco da minha linha de trabalho, né? Quando eu fui lá para a ENSE, fazer um pouco essa ponte, né? De que você, de fato, precisa de um referencial conceitual, você precisa entender o que você está medindo, né? Quando a gente está medindo, a gente está, no fundo, operacionalizando conceitos, né? Em que a gente tem perdas, enfim, tem toda uma discussão
por trás disso, mas antes para entender os números que eu trouxe, eu acho que cabe aqui a gente fazer primeiro uma discussão conceitual para saber exatamente o que a gente está medindo, né? Então, começando, né, desigualdade de gênero, trabalho, eu preciso falar de gênero e trabalho, né? Então, começando, né, com o conceito de gênero em si. A gente teve ontem, né, eu não pude vir infelizmente, mas acho que essa discussão foi feita em relação a essa parte mais conceitual das identidades de gênero. Mas para dizer o seguinte, que ele começa, né, essa discussão de gênero, ele começa a partir da contestação do determinismo biológico, do sexo atribuído ao nascer, né, sobre as condições de vida das mulheres, seus cotidianos e escolhas, né? Então aqui eu coloquei até já com as corizinhas, né? Homens são mais inteligentes, capazes, racionais, fortes e preferem azul? Mulheres são frágeis, maternais, cuidadoras e adoram rosa? A gente pensa hoje, passado um pouco, né, o furacão que a gente passou aí recentemente, que podia ser só um discurso da Mariano, né? Uma coisa um pouco mais estereotipada, mas está aí os chás de revelação que não deixam a gente mentir. Como isso é uma coisa enraizada, como isso é uma coisa que de fato ainda nos move, às vezes travestidas de brincadeirinha, né? Eu sempre brinquei, a pessoa fala, você está exagerando. Não, gente, entra na ReHap e vê exatamente, você entrou na ReHap, você consegue ver exatamente onde você vai comprar brinquedo de menina, entre aspas, e de menino, né? Dentro da loja. Mas a ideia é de que você tinha, o fato de você ter nascido de determinado sexo, determinava como você ia performar, o que você ia ser naquela sociedade. Né? O que as pessoas esperavam, e eu acho que bate muito para a questão da expectativa, porque as pessoas esperam que você seja, que você realize naquela sociedade. Tá? Por que esses são os papéis esperados para homens e mulheres na sociedade? Esses papéis são esperados para todas as mulheres na mesma magnitude? Né? Aqui já tentando desconstruir um pouquinho a ideia da mulher enquanto ser universal. Né? Tudo isso que se espera, que a mulher é frágil, que ela adora rosa, que é cuidadora, é para todas as mulheres? Brancas, negras, né? Heterossexuais, não heterossexuais, e por aí vai. Tá? E como isso afeta homens e mulheres? A gente fala muito, quer dizer, né, lugar de fala muito de mulheres, mas afeta homens também, né? Como essa expectativa de você ser homem te atinge em termos do que você vai fazer, como você vai se comportar, como você vai, né, estar naquela sociedade. Então, o gênero mobiliza diferentes normas, comportamentos, expectativas para homens e mulheres que variam no tempo e no espaço. E aí, claro, tem toda uma discussão da associação com o capitalismo, mas o capitalismo, na verdade, ele é herdeiro de uma longa tradição na qual as mulheres não herdam, não lideram e não falam com Deus. Então você vê aí, o capitalismo tem toda uma discussão da associação, né, com as questões de gênero, com o patriarcado, mas ele vem, na verdade, aprofundar uma série de questões que já vinham sendo permeadas aí, independente aí do sistema econômico, divisão sexual de tarefas, sempre teve. Né? Então a gente tem o capitalismo, mas não vou também me aprofundar muito aqui, mas aprofundando, né, e agudizando um pouco tudo isso que eu trouxe aqui. Então, o gênero, além de tudo, não é apenas uma identificação com o sexo, mas também supõe que o desejo sexual seja direcionado ao outro. Né? Então, a ideia da heterossexualidade compulsória. Né? Então, tem toda uma discussão, a Gayle Rubin faz muito sobre isso, no texto dela, O Tráfico de Mulheres, em que fala justamente dessa questão de você não só ser mulher, mas você também tem que casar com o homem. Né? Quando ela fala tráfico de mulheres, no sentido da troca de mulheres. Né? Aquela ideia do casamento, né? O pai entregando a mulher para o marido, nada mais é do que essa troca que ela tenta discutir. E por isso que ela coloca, inclusive, a opressão à homossexualidade como produto do mesmo sistema que oprime as mulheres. Tá? No sentido também do que ser, o que esperar que a pessoa seja dentro daquela sociedade. Com o tempo, claro, as discussões de gênero, inicialmente centradas na contraposição masculino e feminino, passaram a abarcar outras identidades de gênero não binárias. Né? Aí um grande espectro aí de possibilidades de identidade. Porém, todavia, contudo, a gente ainda está avançando, né? E isso foi um pouco da discussão de ontem aqui da mesa, nessas outras identidades de gênero não binárias. Então, os dados que hoje, na verdade, não só o IBGE, mas o mundo ainda trata muitas desigualdades de gênero, né? Quando você vai falar de dados sobre essa contraposição homens-mulheres, que ela não está... também tem às vezes eu fico um pouco preocupada com essa discussão, que você, claro, hoje você tem um grande esforço de você avançar nessas outras identidades de gênero, mas não essas outras identidades de gênero, no meu entendimento, para ser analisada enquanto de forma transversal essa situação de homens e mulheres também. Né? Não tão, a gente tem vários temas aí dessas desigualdades entre homens e mulheres que estão perpassados e que você pode analisar de uma forma mais interseccional, né? e trazendo outros dados. Mas você vai olhar, por exemplo, dentro da ONU Mulheres, né, a ONU Mulheres, você tem toda uma discussão de gênero antiga, lá você vai ver os manuais tratam especificamente mais da desigualdade entre homens e mulheres do que
o avançar, né? Não só nas outras identidades de gênero, mas também identificar essas identidades de gênero nas outras, inclusive no trabalho, como eu trouxe aqui, a gente ainda está começando a caminhar um pouquinho nessa direção. E aí, só para contextualizar um pouco, a pauta trabalho ao longo aí da história aí dos movimentos feministas, né? Também, isso é uma aula longa que eu costumo dar, eu trouxe só um framework assim, muito, né, esquematizado para dizer o seguinte: claro que essa divisão em ondas que a gente está acostumado a ver no movimento feminista é uma perspectiva muito norte-global, né? Você tem determinados momentos do tempo. Primeira onda, segunda onda, terceira onda acontecendo, que de fato é um momento em que você tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, realmente tem uma ebulição ali em torno de determinados temas, mas que você vai olhar as pessoas, assim, mais do que a ideia de onda, você tem uma ideia um pouco de um mar agitado, né? Porque essas ondas, elas chegam em diferentes lugares, em diferentes mulheres, não necessariamente nesses tempos estão colocados aqui, por uma perspectiva muito euro-estadunidense, tá? Mas, de uma forma geral, é interessante para a gente entender como é que a pauta trabalho ela foi sendo colocada aí ao longo da história. Até hoje, ela nos traz insumos para a discussão, né? Então, ali no momento zero, né, você não tem movimento organizado de mulheres. Você tem mulheres pioneiras, abolicionistas, principalmente, né? Inclusive, você tem essa transferência, né, dessa expertise das mulheres que se envolveram nos movimentos abolicionistas, que vão passar a integrar, então, os movimentos feministas, né? Mas lá já na Revolução Francesa, né, lá na discussão do iluminismo, que dizia na igualdade, né, liberdade, né, fraternidade, igualdade entre os homens, não incluía as mulheres. A igualdade entre os homens, não é homem como ser humano, né, homem. Né? Tanto que tem mulheres que nesse período escreveram livros, né, no sentido de trazer, não, cadê os direitos das mulheres? A igualdade entre as mulheres, que não estava sendo colocada ali. A igualdade que se pensava ali mesmo no que se convencionou chamar, né, do auge da discussão de liberdade, de igualdade, também dizia respeito só aos homens. E aí, a questão que eu acho mais importante até na hora de discutir as ondas, claro que na primeira onda a gente tem aqui o mais significativo, tem muito documentado, muitos filmes, que é o movimento sufragista, o movimento de direitos civis, o movimento de tentativa, né, em diversos países do mundo que foram alcançando, né, o voto feminino aí em diferentes anos. Mas antes disso, você tem muita coisa acontecendo, né? As coisas não... A gente não dormiu entre o 0 e 1, entre o 1 e o 2 e o 2 e o 3, né? Isso vai chegando no momento X de ebulição que você começa a dar conta mais de determinados temas em determinadas épocas. Então, entre o 0 e 1, quer dizer, a primeira onda ali sendo na virada do século XIX para o século XX, a Revolução Industrial, né, acontecendo, você tem aí o movimento sufragista, né, em termos de organização das mulheres pela igualdade em relação aos direitos civis. Aqui, essa primeira onda foi muito capitaneada por mulheres brancas, de classe média, né, que foram ali, estavam como donas de casa. Né? Então, um movimento que, inclusive, traz a pauta trabalho muito desconectada com a própria Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que você tem uma ampla entrada de mulheres nas indústrias, trabalhando de forma precária, jornadas extensas, crianças. As primeiras regulações trabalhistas vieram justamente para regular jornadas de trabalho de crianças. E o que se pensa aqui, em termos de trabalho, eu não sei nem onde eu estou apontando esse negócio, não está aqui em lugar nenhum, tá, Paulo? Mas você fala aqui em termos de pauta de trabalho, elas estão pensando em carreira. Então, uma ideia um pouco de igualdade dentro daquela classe ali que elas estavam pensando. Você não está conversando com as condições miseráveis da classe trabalhadora nesse momento aqui do movimento feminista. Mas, ao mesmo tempo, você tem aqui, logo depois acontecendo, ali, entre a primeira onda e a segunda onda é uma segunda onda muito rica. É logo no pós-guerra, década de 60, 70, 80, são quando as mulheres negras entram de forma muito enfática, muito poderosa nas universidades dos Estados Unidos, onde você tem os estudos de mulheres, né? Você tem toda a discussão dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, que as mulheres participam. Então você tem toda a discussão de violência, né? Você tem uma fase muito rica, você tem entre a 1 e o 2 textos muito importantes acontecendo aqui nessa discussão de gênero, tá? Você tem a própria Gayle Rubin que eu falei, a Simone de Beauvoir acontece aqui, né? Vão acontecendo diversos textos nesse sentido, mas ao mesmo tempo você tem uma coisa aqui chamada Revolução Socialista, né? Logo no primeiro pós-guerra ali. Em que você tem ali as mulheres se envolvendo muito naquele movimento, você tem toda uma preocupação, inclusive a primeira fase da Revolução Socialista, aquela primeiríssima fase, ela foi extremamente rica em termos de conquista para as mulheres. Né? Você tem um livro da Alexandra Kollontai, que ela trata... A Alexandra Kollontai foi a primeira ministra de bem-estar social, né? Um nome mais ou menos desse tipo, desenvolvimento social, bem-estar social, na nova, né? Ali na nova União Soviética Socialista. Né? Então, que você traz, de fato, ali, preocupações que a gente tem até hoje. Estavam sendo colocadas ali questões como direito ao divórcio, liberdade sexual,
cozinhas comunitárias, lavanderias comunitárias, tudo que a gente discute hoje ainda em termos de política de cuidado estava sendo pensado lá naquela primeira fase lá da Revolução Socialista. Fora essa questão de você liberar as mulheres, né? Tinha um entendimento que você precisava liberar as mulheres do trabalho doméstico para elas, inclusive, se engajarem politicamente, né? Nos sindicatos, etc. E tal. E aí, entre a segunda e a terceira onda ali mais ou menos nos anos 90. Então, se conquistou, de fato, muita coisa, muita voz, muitos livros, muitos textos aqui na segunda onda. E aí, no início dos anos 90, assim, então a gente já resolveu, né? Está tudo resolvido, estamos... E aí vem toda uma nova onda de discussão ali, e essa discussão das identidades, por exemplo, de gênero. A discussão de identidade de gênero não binárias vem muito aqui nessa terceira onda, né? Por isso que a ideia da luta não acabou, é um movimento mais difuso, né? Mas que você tem também, o que está acontecendo aqui nos anos 90, mais ou menos? A gente vem de uma década de 80 de crise internacional, né? Você tem ali a redução da proteção social, né? Nos Estados Unidos você tem a era Reagan, né? A era Thatcher, em que você tem... O que é você atacar um sistema de proteção social? É você, de fato, você não dar às mulheres justamente o suporte institucional na área de assistência social, na área de educação, na área de saúde. Então, qualquer ataque à proteção social, qualquer ataque à assistência social, você está atacando fundamentalmente mulheres. E é justamente esse aprofundamento aqui de crise na década de 80, inclusive com o rebate, né, na participação do trabalho, e cada vez mais as mulheres se encarregando do que a gente vai discutir aqui, né, dos afazeres domésticos, dos cuidados, isso acontece muito a partir aqui dos anos 80, anos 90. E ali a quarta onda com uma interrogaçãozinha que a gente não sabe muito bem se ainda é uma quarta onda, se é uma continuação da terceira, mas que tem novas formas de organização de mulheres, feminismo digital, hashtag, né, as marchas de mulheres voltando, trazendo todos esses temas que estão sendo pautados aqui ao longo da história, mas também uma discussão muito do que eu falo do girl power, né, do feminismo de escritório, né? Aquela coisa muito do individualista, que vem um pouco dessa discussão ideológica, por isso que não dá para conversar as coisas desconectadas da ideologia, né? Uma coisa do você foi lá, você venceu, né? A feminista escritório, porque você vai olhar essas revistas Marie Claire da vida, as mulheres bem-sucedidas estão todas no escritório, com uma mesa linda, sentadas de perna cruzada na mesa, ou pegando um avião, uma coisa maravilhosa, que não condiz com boa parte das mulheres e com boa parte do que foi discutido aqui ao longo do tempo. Então, só para pensar um pouquinho essa história na pauta trabalho. E, além de tudo que está acontecendo aqui, que é o que a gente está hoje vivendo, é também uma ascensão de uma nova direita, de um conservadorismo, de uma tentativa de retorno, inclusive em termos de política pública, a gente viu isso no Brasil, de ver a mulher dentro de um contexto mais familiar, de provedora, de cuidadora, e menos nessa parte mais de autonomia, de pensar um pouco a mulher enquanto trabalhadora, enquanto participar das esferas de decisão, etc. E sobre o trabalho em si, a gente traz o nosso Marquinho, porque de fato é ele o autor que vai trabalhar melhor dentro da sociologia do trabalho, né, essa discussão da centralidade do trabalho na vida das pessoas e como isso impacta aí as condições de vida de uma forma geral. Para os economistas, claro, eu sou economista, eu tenho lugar de fala para falar de economista. Em geral, eles são bem alheios a essa discussão de sexo e gênero aí na discussão de determinação aí do trabalho, enfim. Mas a ideia é que o trabalho, de fato, é a base da organização das sociedades, né? Então, como é que você evolui? Como é que você transforma aquilo tudo em bem-estar? Aí, dois pontos importantes. Como é que você produz e reproduz a vida mais imediata? É através do trabalho, né? E como se organiza essa produção, essa reprodução da vida? Primeiro você tem que produzir os meios de existência. Isso o Marx falou, né? A reprodução da vida por meio de você ter alimentos, roupas, né? Transportes, né? As coisas, né? Pelas coisas. E aí você consegue isso via trabalho, né? E também tem a parte da continuação da espécie, né? Que vai ser via a organização das famílias. Então você tem trabalho e famílias ali caminhando, né? Para essa produção e reprodução da vida. E aí você tem o seguinte pulo do gato, que eu trouxe até a perspectiva feminista que a Gayle Rubin faz sobre a obra de Marx para discutir as questões de gênero, né? O que é necessário para reproduzir, então, a força de trabalho em Marx, né? A quantificação das mercadorias básicas, alimentos, roupas, moradia, etc., para manter a saúde e vitalidade do trabalhador. E faz essa conta. Ele faz essa conta dos nossos salários a partir do que a gente precisa para viver, né? Ou seja, a reprodução da mão de obra se dá por meio de mercadorias produzidas pela própria mão de obra, certo? Uma perguntinha. Como que essas mercadorias se transformam em saúde e vitalidade para o trabalhador? Você não vai comprar batata e jogar batata no meio da cozinha que ela não vai alimentar ninguém, né? Pequeno pulo do gato. Quem transforma mercadorias em bem-estar, né? E acho que é isso que é a principal, quer dizer, as feministas marxistas apontam muito que esse foi o principal ponto que
Marx passou bem batido, né? Sobre essa questão do trabalho invisibilizado aí da mulher. E aí trazendo uma outra feminista marxista que vai falar um pouquinho sobre esse trabalho invisível, entre aspas, né? Que ele é invisível, mas se alguém deixa de fazer, ele fica super visível, né? Todo mundo vê uma casa suja, uma cama desarrumada. Assim que erguemos a cabeça das meias que cenzimos e das refeições que preparamos e olhamos para a totalidade de nossa jornada de trabalho, vemos que, embora ela não resulte em salário, nosso labor gera o produto mais precioso do mercado capitalista, a força de trabalho. O trabalho doméstico, na verdade, é muito mais que a limpeza da casa, servir a mão de obra assalariada em termos físicos, emocionais e sexuais, prepará-la para batalhar dia após dia pelo salário, é cuidar de nossas crianças, futura mão de obra, ajudá-las desde o nascimento e ao longo dos seus anos escolares e garantir que elas também atuem de maneira que o capitalismo espera delas. Isso significa que por trás de cada fábrica, cada escola, cada escritório ou mina, existe o trabalho oculto de milhões de mulheres que consomem sua vida reproduzindo a vida de quem atua nessas fábricas, escolas, escritórios e minas. Tá? Então a gente vai um pouco permear, e aqui eu trouxe também a Angela Davis, porque ela tem esse capítulo do livro que ele é pouco badalado, assim, quando a gente vai discutir, mas que eu gosto muito, que fala através da obsolência das tarefas domésticas. Ela é das minhas, né? Ninguém suporta, gente. Eu acho um porre fazer trabalho, um porre, sabe? Então, tarefa invisível, repetitiva, exaustiva, improdutiva, nada criativa, chata, infinita, né? Você acabou de lavar hoje, amanhã você tem que lavar de novo, né? E ela fala, mas durante algum tempo, alguns teóricos desses acreditavam que como é que você resolvia isso? Achava que era pela mecanização, pela industrialização, né? Ou você pagar pessoas via associando com a alta tecnologia, que os robôs, né? Os Jetsons, os robôs iam... Só que o robô não cuida, gente. O robô vai fazer, de repente faz ali dentro da maquininha essa comida, sei lá, a gente vai começar a comer pílula, não sei, tô lembrando dos Jetsons. Mas ele não vai embalar, não vai cuidar de um filho doente, não vai... Isso continua precisando ali do suporte ali, e que não é lucrativo para o capital, porque já tem quem faça de graça, né? Para começar. Então, em geral, você não teve esse apelo, você tem máximo um robozinho aspirador que você ainda tem que ficar meio olhando para a cara dele, né? A não ser que você compre muito caro, você tem que ficar meio olhando para a cara dele. Você coloca a roupa para lavar na máquina, mas tem que ir lá tirar aquela benegada daquela roupa, né? Às vezes até seca lá dentro, você tem que dar mais uma lavadinha, que seja. Então, você continua precisando dessa organização e dessa carga mental. A carga mental, o tempo todo está tendo que fazer isso, tá? E aí o capitalismo transferiu a produção econômica da casa, e você tem um pouco também não só sempre as mulheres trabalhadoras, né, em geral as mulheres negras, mas pobres, estavam sempre inseridas ali no mercado de trabalho, mas a figura da dona de casa também é um subproduto aí, meio que ideológico do capitalismo, porque você, até então, antes das fábricas, você tinha as casas das pessoas, eram unidades econômicas. O trabalho da mulher, embora ainda houvesse divisão sexual do trabalho, o trabalho da mulher era tão importante quanto do homem, para fazer a produção e reprodução da vida, né? E aí quando você tira isso e coloca para a fábrica, você tem ali nas mulheres, né, nas classes médias, enfim, mais altas a figura da dona de casa, né? E aquelas propagandas, década de 50, então 60, tá cheio daquelas propagandas das mulheres lá todas arrumadas com um espanador na mão, uma coisa assim. Então você tem um pouco isso acontecendo pensando o trabalho e gênero, né? Dessa expropriação do trabalho das mulheres de classe média alta branca e da miserabilidade das condições de trabalho das mulheres de classes mais baixas. E aí, incorporando o IBGE, como é que você operacionaliza isso tudo? Né? Você tem a 19ª Conferência Internacional de Estatísticas do Trabalho, que vai dizer o seguinte, que eu acho que é uma conferência muito importante, porque, no fundo, o que ela está dizendo? Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Eu acho que isso é importante para você visibilizar aquilo que a gente está deixando invisível. O que ela faz é diferenciar trabalho de ocupação. Ocupação é isso que a gente faz para receber uma remuneração. Então, aqui, a ocupação, que é esse primeiro aqui, é realmente vermelhinho, se vai aparecer, não vou mais brigar com ele. Embaixo. Não é tão embaixo assim. Aqui, embaixo mesmo, do aparelho. Muito difícil. Aqui. Rapaz. Foi, né? Enfim. Aquilo que a gente faz em troca de remuneração, né, seja em dinheiro ou espécie, é a nossa ocupação, tá? É isso que, por exemplo, quando sai uma taxa de desocupação, taxa de desemprego, nível de ocupação, onde as pessoas estão trabalhando, é isso aqui que o IBGE está medindo. Claro que tem isso aqui também, que é o aprendiz, né? No IBGE, na base da PNAD é muito pequenininho, pessoal, no Brasil, pessoas de 14, 15 anos, que já pega pouquinho na PNAD, mas que trabalham em troca de experiência. Tá? Então você entra aqui pouquinho, mas está considerado aqui. E esses dois outros aqui, porque lá na PNAD contínua, que é a principal pesquisa, né, de mercado de trabalho do IBGE, a gente coloca em outras formas de trabalho, que seria a produção para o próprio consumo,
Se eu faço um bolo e vendo, é ocupação. Se eu faço um bolo e como, sem vender o que eu acabei de comer também. Se eu faço um bolo só para eu comer, para minha família, para abastecer o meu domicílio, é produção para o próprio consumo. Se eu construo um muro na minha casa, é produção para o próprio uso, consumo. Então isso entra aqui. E o trabalho voluntário, tá? Que também é medido. A parte de afazeres domésticos e cuidados está aqui, nessa parte de serviços para próprio consumo, entre aspas, e que não é medido pelas contas nacionais, não entra no PIB, por exemplo, tá? Assim como esses serviços aqui. O resto tudo está sendo contabilizado de alguma forma no cálculo da riqueza gerada no país ao longo do ano. E aí eu começo com um trabalho reprodutivo, que é esse de afazeres e cuidados, trazendo os dados da última PNAD de 22, para a gente mostrar então como é que está isso hoje. Né? Eu trouxe alguns textos antigos, vai que mudou alguma coisa, já spoiler, não mudou nada. Primeiro, aqui tem os tipos de atividades que a PNAD investiga. Então tá lá, alimentação, preparar, servir, lavar louça, limpeza, manutenção de roupas e sapatos, pequenos reparos, limpar, arrumar a casa, pagar contas, tal. Isso aqui é só quem declarou que fez. Dá-nos. Tá, não vou. Isso é só quem falou que fez alguma coisa naquele ano, tá? Então, pra gente ver o seguinte, olha, 95,7% das mulheres declararam, né, que alimentam ou preparam alimentos e bebidas, lavam louça ou estão engajadas em limpeza, manutenção, que são aquelas atividades justamente que consomem mais tempo, tá? Os homens, em média, 66%, 60% aqui. Um pouquinho mais nas outras, que é levar um cachorro para passear, compra na internet, que eu nem cito. Por condição no domicílio, a gente vê o que me preocupa nesse dado, para você ver se a pessoa quando é responsável pelo domicílio, quando está na situação de cônjuge, quando é filho. É justamente que você está perpetuando essa realização de afazeres nos filhos e filhas enteados. Você tem meninas fazendo mais do que meninos, e bem mais, tá? Quando você vai, e aí fala, mas tudo bem, mas olha, na média geral, 80% falou que faz alguma coisa, beleza. A gente vai aqui ver, tá, quando ele faz alguma coisa, quando ele está sozinho em casa, a primeira negocinho aqui, quando a mulher está morando com outras pessoas e quando a mulher está casada, que é a mesma coisa com o homem. Você vê que não importa se a mulher mora sozinha, se está casada, se está morando com outras pessoas, ela faz a mesma coisa de afazeres domésticos, tá? Cara, vai pro homem. Cadê, gente? Conforme ele vai morando com outras pessoas ou ele está casado, cai absurdamente a taxa de realização de afazeres domésticos. Aqui eu vou passar meio rapidinho, que é um pouco na parte de cuidados, que é a mesma coisa. As mulheres demandam muito tempo cuidando das pessoas no domicílio, tá aqui, homens menos, né? E acontece a mesma coisa aqui, quando você vai tratar da nova geração. E aqui quando a gente fala de taxa, quando a gente fala as mulheres, que saiu há pouco tempo, as mulheres dedicam 10 horas a mais, esse dado aqui, porque aqui você junta jornada, carga total, horário total de afazeres e cuidados, na semana, 10 horas a mais para mulheres do que para homens, tá? De novo, ali filho enteado, não importa se ela está ocupada ou não no mercado de trabalho. Na verdade, ela trabalha mais quando tem mais gente no domicílio. E aqui são uns dados rápidos, né? Para dizer o seguinte, a distribuição, as mulheres, elas têm mais mulheres do que homens, né? Na população como um todo, mas elas são a maioria fora da força de trabalho. Claro, né? O dia só tem 24 horas, né, gente? Então, fora da força de trabalho, você tem mais mulheres do que homens. E quando você vai olhar a taxa de participação, ou seja, mulheres ocupadas ou procurando trabalho, você tem, e aí olhando para sexo, cor e raça, né, a questão de gênero pegando muito importante aqui, você vê que não diferencia muito mulheres brancas, pretas e pardas de homens, só pela participação, pela inserção ou não no mercado de trabalho. Mas quando você pega dados de qualidade do trabalho, a formalização, por exemplo, você já tem a diferença de cor ou raça pegando mais do que de gênero. Tanto que você vê mulheres brancas e homens brancos com quase o mesmo percentual, e aqui abaixo mulheres e homens pretos e pardos. Tá? Desocupação é quando você começa a juntar as duas coisas, a inserção com qualificação. As mulheres pretas ou pardas têm uma taxa de desocupação, de desemprego de 20%, enquanto de homens brancos de 9%. Tá? E vai na escadinha. Aqui só para mostrar de novo, primeiro quando você vai nas ocupações mais formais, você tem essa diferença de salário. Né? A ocupação formal, ou seja, o vínculo formal lá dentro, que o Ministério do Trabalho capta, você vê que em todas as áreas, serviços, aqui é o de homem, aqui é o de mulher, serviços, indústria, tudo vai ter homens recebendo mais do que mulheres. A exceção vai ser só aqui na agropecuária, porque a inserção da mulher da agropecuária é muito mais qualificada em determinar engenheiras, né, de alimentos, etc. Então isso dá uma diferença. E aqui, né, também dados que já são conhecidos de participação em cargos de eletivos, né, de tomada de decisão. Na última eleição de 22, a gente elegeu somente
duas governadoras, 4 senadoras e 91 deputadas de 513. E na de 20 foram 16% só de vereadoras no Brasil, tá? E também 2/3 dos homens, né, dos cargos gerenciais ocupados por homens e um pouco mais de 1/3 das mulheres. E tem uma discussão também da representatividade substantiva aqui, né? Então, e essas mulheres que a gente está elegendo, elas estão compromissadas com essa quantidade de pautas que a gente mostrou aqui? A gente está vendo que não. Tá? Então, um outro ramo aí de discussão importante. Então, só fechando essa parte, para dizer, quando você junta as duas coisas, no conceito de trabalho ampliado, se você junta a carga horária em afazeres domésticos e cuidados das mulheres, com quanto ela gasta na ocupação, na semana gasta 53,5 horas, os homens 51,3 horas, porque você tem aqui 11 horas só de cuidados e afazeres entre as pessoas ocupadas e 40 horas na ocupação. E aí, terminando, viu, Paulo? Desculpa. Então é preciso compreender que não existe representação mulher universal. A gente veio aqui com poucos dados, como você precisa da análise interseccional, e aqui eu trouxe só sexo e cor-raça, pode fazer muito mais, né, à medida que a disponibilidade de dados permita. A maior escolaridade atual de mulheres não vem se refletindo em melhores inserções laborais e oportunidades de trabalho mais qualificadas, né, e eu, de novo, essa ressalva aqui do feminismo de escritório, 1 ou 2 mulheres que chegam lá, né, poderosa, CEO, adoro Dona Magalu, mas ela sozinha não representa boa parte das mulheres, entendeu? Então a gente tem que pensar um pouquinho para fora da caixa, mas isso é o que as revistas vendem, né? Isso é o poder, né, feminino que é vendido aí o tempo todo. É preciso discutir seriamente a socialização do trabalho doméstico não remunerado, porque é isso que fundamentalmente está impossibilitando mulheres de irem buscar, né, melhores ocupações no próprio mercado de trabalho. Principalmente no contexto de envelhecimento populacional e aprofundamento do neoliberalismo e seus ataques aos sistemas de proteção social. Então tem hoje uma movimentação importante para formular uma política nacional de cuidados, tem até uma chamada aberta aí para as pessoas, quem quiser, né, colocar ali alguma observação, alguma recomendação, alguma ideia. E a própria discussão dos bens comuns, de novo voltando ao que eu falei muito rapidamente lá no início da Revolução Socialista. Por que não pensar em bens compartilhados, em bens comuns? Será que todo mundo precisa ter uma máquina de lavar roupa dentro de casa, ou a gente pode ter uma lavanderia comunitária? Ou a gente pode ter, né, a volta dos restaurantes populares, né, enfim, que você tire um pouco a carga e peso das mulheres dessas atividades, né, e que você tem toda uma discussão hoje importante em torno desses bens comuns. E por fim, mesmo, a ideia, né, de você, da Bell Hooks, né, no livro dela Feminismo para Todos, defender o feminismo como um movimento para acabar com sexismo, exploração sexista e opressão. Não é um movimento anti-homem, né, como a gente costuma ver muito por aí. Reconhecer o sexismo como problema requer também reconhecer o papel das mulheres na manutenção e perpetuação do patriarcado. A gente vê o que está acontecendo com a nova geração, né, de filhos e filhas que mantém essa divisão sexual, mantém essa distribuição desigual das tarefas. E com a ampliação da discussão das pautas feministas, é preciso discutir a crise do modelo de masculinidade, imposta também pelo patriarcado, né, as masculinidades tóxicas, a produção de novas formas de subjetividade masculina e feminina transversalizadas e distanciadas dos tradicionais estereótipos de gênero, e a aliança entre capitalismo e patriarcado e suas novas possibilidades de sistema. Aqui colocando só uma bateção de bola rápida. Desculpa ter estourado o tempo. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou Larissa Ormai, eu trabalho no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Agradeço o convite, a ponte aqui está a Lívia, muito obrigada, Lívia. É com muito prazer que eu estou aqui no Festival Internacional de Cinema Feminino, né? E eu trabalho num instituto que cuida da propriedade industrial, né? Ou seja, patentes, marcas, desenhos industriais, essa proteção do que a mente humana cria, né? E isso, num festival de cinema, tudo bem, o INPI é propriedade industrial, que é uma parte da propriedade intelectual. A propriedade intelectual também abrange os direitos autorais, e aí não é da competência, não é da alçada do INPI. Mas quando a gente fala de cultura, né, a gente tem aí a forte presença dos direitos autorais, de forma indispensável, né? E pensar também que ao longo da história, tantas mulheres não tinham esse reconhecimento, né, do direito autoral, as suas ideias, as suas criações protegidas e reconhecidas, vistas. Então, assim, eu acho que esse festival realmente tem um peso gigantesco. É enorme a gente ter um festival de cinema feminino e é uma grande honra estar aqui participando desse seminário.
Bom, eu tô aqui para falar da participação das mulheres na área da propriedade industrial, né? Então eu vou querer contar para vocês, eu não preparei slides porque eu nem sabia que era essa estrutura aqui que a gente ia ter e tudo, mas vamos tentar trabalhar assim num tom mais de conversa, mais informal. Espero que eu consiga prender a atenção de vocês e o interesse. Vou contar para vocês a minha história nesse tema, né? Eu cheguei no INPI não tem muito tempo, foi em 2019. E eu estou trabalhando na coordenação de relações internacionais. E aí, exatamente na divisão de relações multilaterais, que é a minha unidade, lá dentro dessa coordenação, a gente trabalha com as parcerias internacionais, como, por exemplo, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, que é uma agência especializada da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, especializada porque ela atua especificamente na área de propriedade intelectual. Mas como a ONU tem essa Agenda 2030, né, ela estabeleceu objetivos de desenvolvimento sustentável, e dentre esses objetivos está o objetivo 5, que é da igualdade de gênero. A OMP traz muito essa pauta da igualdade de gênero para o universo da propriedade intelectual. Então, aqui no INPI, né, que é o escritório, digamos, como as pessoas falam, né, o escritório de patente, claro que tem outros ativos, as marcas também são super importantes quando a gente pensa, por exemplo, em empreendedorismo feminino. Mas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, programação, enfim, a gente verifica que existe um abismo, né, entre o número de pessoas inventoras que são homens, ou, né, assim, essa discussão do gênero, como a Bárbara estava colocando, né, a Europa, a ONU, ela ainda vê muito assim essa divisão homens e mulheres, sem muito detalhamento, né, mas, grosso modo, assim, né, a gente vê esse abismo entre homens e mulheres nas patentes, né, por conta desse abismo anterior, que é na ciência, na tecnologia, nas engenharias. Então, a gente precisa produzir estatística, isso já um consenso mundial, né? Assim, a gente não estava fazendo essa análise sobre os pedidos, principalmente patente, para a gente realmente ter os dados na mão. Então, os pesquisadores vêm usando os dicionários de nomes, né? A gente estava até conversando aqui antes do seminário, né? Que o IBGE mesmo tem os dicionários de nomes, o INPI já utilizou essa metodologia do IBGE, mas a OMP criou dicionários de nomes com nomes do mundo inteiro, não só do Brasil, né? E quem vem depositando uma patente no Brasil pode ser de qualquer lugar do mundo. Então, tem inventores de todos os lugares do mundo que têm aqui a patente depositada no Brasil. Aí, a partir desses dicionários de nomes que atribuem um nome a um sexo, masculino ou feminino, né, homem ou mulher, e aí a gente pode fazer estatísticas sobre essa participação e essa diferença entre inventores homens e inventoras, né, nas patentes. E assim, a gente tem estudos do mundo inteiro e é sempre a mesma coisa, não é uma particularidade do Brasil. Existe uma lacuna, né, um gap de gênero nessa área das patentes. E assim, na OMP, o departamento de patentes vem liderando esse debate sobre precisamos inserir mulheres nas patentes. Mas como as outras organizações internacionais também vêm refletindo muito, porque foi muito bom isso do estabelecimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, porque ela aponta para um caminho comum para o mundo inteiro olhar para o problema e atacar esse problema, que é global, de uma forma consistente, porque não adianta nada a gente fazer um esforço num país, outro esforço pontual ali, do outro lado do mundo, porque a gente tem um problema que é global, que é essa desigualdade de gênero. Então, assim, todas as organizações internacionais, como por exemplo a Organização Mundial do Comércio, né? A gente tem tratados, a gente tem acordos de comércio que tem capítulos de propriedade intelectual. E hoje já se tem essa preocupação de inserir capítulos nesses acordos
para estabelecer, olha, se o país não tem regras para inserir as mulheres no mercado, no comércio, então a gente não pode fechar esse acordo. Então, os países, para firmarem os acordos internacionais de comércio, agora também muitas vezes se veem nessas obrigações de cumprir com a agenda de gênero, da igualdade de gênero. Então, além da OMC, além da OMP, tem a ONU, né? Também temos esse debate sendo espalhados assim, em muitas políticas públicas ao redor do planeta, e tudo isso vem desaguando na área da propriedade intelectual, ainda bem. Então, o que a gente tem feito lá no INPI? Eu cheguei lá, vendo toda essa influência internacional, propus, eu já saía escrevendo um projeto assim, e entreguei para o meu chefe, dizendo, olha, eu acho que a gente tinha que inserir o Brasil mais nessa agenda, integrando o INPI nesse debate internacional com outros institutos de propriedade intelectual do mundo, que estão trabalhando nessa frente, para a gente tá no nosso tempo, porque assim, a gente também tem que fazer parte desse esforço. E essa proposta foi bem aceita, a gente conseguiu, e aí eu propus, né, porque eu estava vendo também outros institutos de propriedade intelectual, principalmente na América Latina, por incrível que pareça, a América Latina é mais avançada do que outras partes do mundo nesse tema, né? Eu acho que, de modo geral, quando a gente pensa em desigualdade, aqui na América Latina a gente costuma estar mais amadurecido, né, do que outros lugares, assim, na Europa, nos Estados Unidos. Eles talvez não tenham tanta essa preocupação como nós, que somos campeãs aqui de desigualdade, infelizmente. Então, aí eu observei em outros escritórios de propriedade intelectual que existia, cada um deles fazem comitês de gênero, exatamente para atacar essa agenda da igualdade de gênero na propriedade intelectual. Então eu falei, olha, acho que a gente pode no INPI criar o nosso comitê também. E aí também a proposta foi aceita, mas é um pouco... É engraçado, porque assim, a nossa proposta, né, ela não vem assim do nada. Existe todo um contexto por trás, e é um contexto de muita luta histórica, muita luta política, que a Bárbara também mostrou aqui, né, naquele slide ali das ondas, né? Então isso é antigo, não é uma coisa assim que vem... Porque se eu tivesse apresentando essa proposta, sei lá, uns 15 anos atrás, iam me falar que eu sou louca, e nunca isso iria para frente. Mas hoje em dia já existe todo um contexto que me respalda, e aí, mesmo que as chefias, as lideranças do Instituto sejam homens, eles ficariam constrangidos de dizer que não, pelo menos explicitamente. Então, eu recebo os sims quando eu dou essa provocada, mas eu não consigo colher resultados muito rápidos. Então, a gente tem que insistir. Então, eu fui, aí eu monto um processo administrativo, e aí se uma área não responde, eu corro atrás, aí eu falo com a assessora. É todo um trabalho de formiguinha que está por trás, mas a gente tem conseguido avançar. A gente criou, pegando o organograma do INPI, a gente entendeu, eu entendi assim, 12 áreas, né? Porque sou eu e a Rafaela que coordenamos o comitê, que acabou sendo criado depois de um ano que a gente apresentou a proposta. E aí eu e a Rafaela a gente viu, olha, tem 12 áreas no INPI, vamos botar representantes no comitê para cada uma dessas 12 áreas. Inicialmente a gente pensou assim, um representante titular e outra suplente. Mas como a gente foi trabalhando, a gente foi percebendo que tinha uma certa hierarquização, né, do titular e do suplente. A gente, não, vamos tentar trazer quanto mais gente quiser, tiver interesse. Então, a gente até formulou uma proposta de regimento interno para esse comitê que já tira essa diferença entre titular e suplente, bota 2 representantes para cada área. Mas ainda estamos na luta, porque a gente apresentou essa proposta de regimento interno em maio de 2023, até hoje essa proposta não foi aprovada, está parada. A alta administração do INPI está discutindo como se isso fosse um problema assim... Nossa, altos debates, sabe? Mas é isso, gente. É um tema que na administração pública no Brasil é espinhoso. Você vê que nas empresas privadas estão trabalhando com essa sigla, né? ESG,
que é de environment, meio ambiente, S é de social e G é de governança. Então, as empresas privadas elas chegam a estar mais avançadas do que o serviço público do Brasil. Apesar de todas as políticas públicas, apesar de a gente ter o Ministério das Mulheres, apesar de a gente ter o Ministério da Igualdade Racial, enfim, a gente vê que na iniciativa... Por quê? Porque se uma empresa não está trabalhando no tema da sustentabilidade, de modo geral, a concorrência vai explorar isso e aí ela não pode ficar para trás. Então, tem também os clientes, hoje em dia, eles reparam se uma empresa não está abrangendo, né, não está tocando nesses temas de sustentabilidade. Existe uma cobrança, existe uma competitividade. E o que a gente não sente tanto no setor público, né? Mas aí a gente às vezes é taxada de militante, feminazi, essas coisas, né? Mas assim, é uma luta até hoje, mas é uma luta que está conseguindo avançar. E isso não é mérito meu e nem de meia dúzia de gato pingado de lá, do INPI. É uma luta histórica que vem de um movimento assim, que só vai se avolumando, né? Já tem mais de século. Então aí, a partir disso, a gente agora entra na parte das estatísticas, né, que é uma preocupação também mundial. Todos os congressos que a gente vai, seminários, reuniões de trabalho, com a OMP, inclusive, essa é a preocupação central. A gente precisa estabelecer estatísticas sobre gênero, a participação de mulheres na propriedade intelectual, como é que tá. Então, a gente utilizava os dicionários de nomes, a gente tem utilizado esses dicionários de nomes, que a gente vê assim, a partir dos pedidos de patente, quem são os inventores, a partir desses nomes dos inventores, pega o dicionário de nome, faz o cruzamento de dados. É um trabalho bem braçal, assim, né? Não é automatizado, é bem artesanal, essa era a palavra que eu queria pegar, e demora. Então é uma metodologia também falha, porque tem vários nomes que são unissex, tem nomes, às vezes, que não estão nos dicionários de nomes. Então não é o ideal trabalhar com essa metodologia. O ideal é inserir campos nos formulários de pedido de patente e também nos outros formulários, como por exemplo marcas. Eu já falei aqui também da importância das marcas na área do empreendedorismo feminino, né? Formulários com os campos de gênero, né? E a gente também está querendo colocar os de raça, porque a gente sabe que no Brasil isso também é uma questão estrutural super relevante. E aí que está aqui a Bárbara, eu fiz um curso com ela na ENAP, né? Escola Nacional da Administração Pública, como servidora pública, tive direito a fazer esse curso sobre indicadores de gênero e raça. Bárbara, professora, junto com Leonardo Atias também, do IBGE, e trabalharam essas temáticas e eu consegui, né, levar isso para o NPI. A gente se reuniu com o IBGE no NPI e a gente falou, olha, a gente quer inserir nos nossos formulários de pedido de patente esses campos de gênero e raças, porque a gente não sabe como é que a gente vai perguntar qual é seu gênero na hora de uma pessoa depositar a patente. A gente tem medo de dizer assim, o que é? É homem, é mulher? É feminino, masculino? É o quê? Homossexual? A gente, né? Porque é uma questão que precisa de conceitos muito bem alinhados para a gente não incorrer num erro, enfim. Esse assunto, na verdade, acho que a gente está sempre em letramento, né? Porque não é uma coisa que estava nos currículos escolares, na nossa formação, no nosso contexto de educação, então a gente está tentando correr atrás agora. Então, a gente se reuniu com o IBGE, a gente conseguiu fechar uma proposta, a gente encaminhou essa proposta e foi aprovada. Então, agora, na verdade, a partir de 2025, né, que é a meta, a partir de 2025 os formulários vão estar disponíveis e vão ser os oficiais do Brasil na hora de alguém depositar um pedido de patente. E também esperamos que em outros ativos de propriedade intelectual do INPI, né, as pessoas possam marcar lá sobre seu gênero, sua raça. E estamos muito felizes com essa parceria com o IBGE, foi fundamental para a gente avançar. Em outros escritórios de propriedade intelectual do mundo, a gente vê que a gente não tem tanto avanço assim, porque fica muito assim, homem e mulher, ponto. E também eles não avançaram nada sobre raça. Então, acho que a gente está aí com um encaminhamento mais sofisticado
do que outros países. E eu acho que vai ser uma referência também, uma referência para o mundo. Acho que a gente vai inspirar vários outros países a começarem a fazer estatística também sobre outros grupos que são subrepresentados, que são minorizados, né? Como, por exemplo, a gente colocou a opção travesti. Nenhum outro escritório de propriedade intelectual do mundo tem essa opção no seu formulário de pedido. E assim a gente espera que a partir de 2025 a gente possa começar a ter essas estatísticas de gênero na área de propriedade intelectual aqui no Brasil. E aí, gente, sim, a gente com esses dados, a gente começa a propor política pública para atacar o problema. Não que a gente já não possa propor, porque a gente sabe que o problema as mulheres não entram muito nas carreiras de STEM, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics. Essas que eu falei, não, antes, ciência, engenharia, tecnologia e matemática. E aí a gente tem trabalhado, mas é diferente. Quando a gente começa a medir, a gente pode perceber a mudança ao longo do tempo. A gente pode perceber se as mulheres vão, de fato, conquistando os espaços ao longo do tempo, se as nossas políticas estão dando certo. Então, assim, acho que vai ser um divisor de águas. E essa parceria com o IBGE foi fundamental. E assim, que bom que a gente está aqui podendo apresentar esse caso, né? Porque eu acho que toda a sociedade brasileira é importante, né? Todo mundo saber disso, porque, enfim, é o serviço público. A gente está aqui representando a administração pública no Brasil e os desafios, a prática mesmo, né? Porque a pesquisa, muitas vezes a gente vai no seminário, a gente vê os conceitos, as teorias e tal, e a gente que está lá na ponta mesmo, assim, no serviço público, tentando fazer a coisa engrenar mesmo, o conceito colar na prática, acho que é a nossa função dar essa transparência, sabe, para todos os cidadãs brasileiras. Então, bom, é isso, a gente tem lá o nosso Comitê Estratégico de Gênero, Diversidade e Inclusão no NPI. Como eu falei, eu coordeno junto com a Rafaela Berrante, que é minha parceiríssima nessa empreitada. 5 minutos? Tá, não, já estou finalizando mesmo. Tentei apresentar para vocês o nosso caso e estamos à disposição. Se vocês quiserem qualquer parceria, interlocução, estamos aí super abertas para trabalhar e avançar cada vez mais. Obrigada. Olá, boa tarde. Muito feliz com esse convite, com essa mesa maravilhosa. Aprendi muito com vocês. Meu nome é Priscila Luciana. Olá, sou Luciana. Eu sou designer gráfica, trabalho no IBGE, faço mestrado e Luciana é minha parceira de tema, de pesquisas e de produtos. E a gente veio apresentar um pouco sobre isso aqui. Eu acho que disparou, eu apertei alguma coisa. Vamos ver. A gente quer falar sobre educação e gênero e a gente quer começar falando sobre o poder da educação nessa transformação, nessa atividade. E a Luciana é um exemplo disso. Ela está no chão da escola e minha intenção é produzir materiais para esses professores que levam esse conteúdo, né? E o poder da transformação da educação faz com que a gente possa levar mais informação e proteção para as crianças. Eu estava pensando aqui, né, ouvindo vocês. 83% da educação básica, ela está na educação pública, né? Então, assim, olha a importância que a escola tem, porque tudo que a gente está conversando aqui, né, nesse festival, passa pela educação, não tem jeito. E educação de preferência lá dos pequenininhos. Então, assim, para a gente atingir todas essas metas que a gente tanto sonha, que a gente tanto quer, não tem outra maneira que não seja através da educação. Então, a importância da escola, né? Eu estou há 20 anos na escola pública, 22 anos. Eu fico velha, não percebo. 22 anos na escola pública e cada vez mais apaixonada pela escola pública e pensando que não tem outro jeito, não tem outro caminho, né? Então, a gente, né, escolheu essa frase porque a gente acredita na educação e a gente ainda entende que é o melhor caminho. Os
os dados da Bárbara foram incríveis, né? E a gente estava falando sobre isso ali, né? Como é necessário isso vir, né, de criança, vir de casa. Só que a gente às vezes não tem tanta oportunidade de trabalhar isso em casa, seja porque a mulher está atarefada, seja porque o pai talvez não perceba, seja por inúmeros motivos que a gente desconhece. Então, aí entra a escola, né, como uma instituição muito poderosa de fazer essa transformação e essa mudança. E os profissionais de saúde, os profissionais da educação durante as aulas. E profissionais de educação de todas as esferas, não só o professor, mas a diretora, as coordenações pedagógicas, tem todos os profissionais que às vezes não têm essa formação, infelizmente. A questão da educação de gênero, educação de sexualidade não é dada nas faculdades, não tem disciplina específica para isso, poucos cursos conseguem ter uma eletiva. Alguns anos atrás conseguiu-se ter uma disciplina no Sul, então ainda não é comum estar no currículo. Então a gente tem o obstáculo do currículo, obstáculos políticos, de formação, mas mesmo assim a gente vê iniciativas incríveis de vários professores. Inclusive, né, nos últimos anos, a situação piorou muito, né, porque a gente estava numa caminhada, a história da educação sexual no Brasil, ela estava numa caminhada de ascensão e, de repente, a gente teve uma queda. Então, assim, o que a gente percebe é que as professoras, elas não se sentem à vontade, muitas vezes, de conversar com as crianças sobre educação sexual, porque muitas vezes não sabem como, não têm a formação, e muitas vezes a gente tem a questão do que vão falar, o que os responsáveis vão dizer, o que a escola vai dizer. Então eu brinco que eu estou num lugar muito privilegiado. Eu sou diretora de uma escola há 10 anos. Então eu sou pedagoga dessa escola e há 10 anos eu estou na direção. Então é um lugar de privilégio, um lugar onde eu posso falar porque acima de mim ninguém vai reclamar, né? Então, assim, eu posso usar desse... E eu sou da Rede de Niterói. E a Secretaria de Niterói, ela tem essa postura de abraçar essas questões, né? Então, a gente esbarra, uma das coisas que a gente quis trazer, a gente esbarra na questão da formação ainda. A gente não tem, eu fiz pedagogia na UF, não tinha nenhuma disciplina sobre isso. Agora na UF tem uma obrigatória, né, porque também tem aquela coisa, às vezes tem, mas é eletiva, né, uma obrigatória em gênero e sexualidade, já é o 2º ano dessa disciplina. Então, assim, isso foi uma vitória também no movimento, porque daí, pelo menos, no curso de pedagogia, as pessoas que fizerem a UF vão ter essa oportunidade. Mas matemática, física, química, porque a questão da educação sexual ainda fica muito voltada para ciências e biologia, né? Como se fosse uma obrigação só desses profissionais de conversar sobre esses assuntos. E não é. O que a gente gostaria que acontecesse é que todas as profissionais envolvidas na escola tivessem acesso a esse material e a essa formação. Entendendo a educação em sexualidade como um dos temas principais que trata sobre gênero, né? E como o Lu falou, é uma disciplina que tem que tratar em todas as disciplinas, não necessariamente, né? E assim se consegue contextualizar a questão de gênero e a questão da sexualidade. Eu adoro esse quadrinho aqui, né? 2 homens juntos, que horror, o que as crianças vão pensar, que você é homofóbica, mamãe. Assim, eu acho que esse quadrinho ele representa muito bem a importância da escola, porque provavelmente essa fala dela, da menina, da criança, foi por conta da escola, porque pela família não foi, né? Como a gente está percebendo. Então, assim, a importância da escola é muito grande. Você, tem até acho que o próximo, né, tá falando sobre isso, né? Crianças como agentes multiplicadores da informação. A gente faz vários trabalhos com as crianças, depois as famílias, né, vêm contar pra gente, olha, meu filho chegou em casa e disse isso que eu não posso mais, né? Questões como meio ambiente, né, que quando eu era nova não se falava, e quando a minha filha era pequenininha e começou a ir para a escola, então tinha a preocupação do canudo de plástico que não podia ter, não sei o quê. Foram novidades que foram chegando até a casa e que a gente começou a repensar várias atitudes. Então é assim também com a questão de gênero, né? A gente trabalha algumas questões em sala de aula e as crianças levam para casa para suas famílias, né? Às vezes dá um problema danado, as famílias vão né, lá na escola procurar a gente para reclamar. Mas, em geral, dá certo, funciona, né?
E aí tem a questão dos materiais, né? Nessa ajuda, né? Nessa ferramenta de interlocução em sala de aula. Encontrando, como a gente falou, né? Profissionais que às vezes não foram capacitados, mas se encontram diariamente com situações e questões durante o dia, no dia a dia da sala de aula. A gente vem com esses instrumentos que auxiliam bastante. O meu mestrado foi isso, foi uma demanda. A minha orientadora, Denise Sepúlveda, ela recebia muitos contatos necessitando de material, e material desse, né, que necessitam de vários tipos de linguagens diferentes, né, porque são crianças, são adolescentes, dentro da infância você já tem outros tipos de linguagem mais adequadas. Então, isso ela me convidou para fazer o mestrado nessa especificação. E aí, diante disso, a gente começou a pesquisar vários vídeos, livros, atividades, com vários tipos de conteúdo. Então, a gente trouxe aqui alguns materiais para vocês verem depois, se tiverem curiosidade. Tem livros, vocês falaram sobre masculinidade, né, tóxica. Tem vários falando sobre masculinidade positiva. Esse aqui é lindo demais. Esse aqui é muito bom, então, para criança. É da Arcari, Carolina Arcari. Tem para adolescente, enfim. Além dos livros... a gente queria mostrar um vídeo, porque como era mostra de cinema, a gente resolveu fazer um vídeo. Pode falar. O microfone já está aí. Tá. E aí a gente trouxe os livros, depois tem vários tipos de materiais diferentes, se vocês quiserem ver. Mas como era uma mostra de cinema, a gente resolveu trazer um vídeo. É bem curto, é de 2 minutos, mas fala sobre isso, sobre educação e sexualidade para crianças. Ei, Aminho, você não pode encostar nas minhas partes íntimas. Eu não gosto. Desculpa, Bia. Foi sem querer. Mas o que são partes íntimas? E você não sabe? Lá na minha casa, a gente chama as partes íntimas de pipi, pepeca, bumbum e peito. Mas tem criança que acha que pescoço e boca também são. Na escola, a prof ensinou pra gente que é vulva e pênis. E são partes íntimas porque ninguém pode encostar. Só quando a gente precisa de ajuda, para tomar banho ou quando vai no médico. O meu pai também me falou que se alguém tentar encostar nesses lugares, eu e minha irmã temos que tirar a mão da pessoa dali e dizer que a gente não gosta disso e sair correndo. Depois é pra contar pra ele ou pra nossa mãe tudo o que aconteceu. Entendi. Eu tenho um tio que sempre me cumprimenta com um beijo melecado e me faz ficar no colo dele um tempão. Eu não gosto quando ele faz isso, mas eu tenho vergonha de pedir pra ele parar. A mim, não importa se ele é da sua família. Sempre que um carinho faz você se sentir culpado ou te deixa triste, com vergonha, medo ou machucado, você tem que dizer que não gosta e contar para outro adulto que você confia e que não te faça se sentir assim. Alguns adultos também podem querer te tocar e pedir para você guardar o segredo, mas isso não é certo. Se o carinho é legal, não precisa ser escondido. Voltamos aos estúdios! No programa de hoje, nós mostramos que alguns toques e carinhos são muito legais de fazer e de receber, porque deixam a gente feliz e protegido. Mas tem outros que deixam a gente se sentindo muito mal. Por isso é importante nós sabermos cuidar do nosso corpo e dos nossos sentimentos. Toda criança pode e deve dizer não quando o carinho não for legal. Entendeu tudo? Que tal assistir esse e os outros vídeos da campanha Defenda-se com seus amigos e com sua família? Defenda-se! Esse vídeo é curtinho, mas ele é todo cheio de informação e ele é todo feito com estatísticas. Assim como esse livro também, da Arcari, é o mais famoso quando se fala sobre educação e sexualidade para criança. Tem toda uma questão de linguagem verbal e visual embasada para fazer tantas imagens quanto texto. Então, por exemplo, quando no vídeo eles falam assim, se acontecer alguma coisa, você fale com alguém responsável, alguém que você confie. Por que ela não fala meu pai e mãe? Porque 70% são pais, padrastos, avós, primos, tios que abusam das crianças. E que crianças são essas, né? São meninas, e eu não trouxe, infelizmente, mas tem todas as estatísticas
dizendo quem são esse perfil, né? E a maioria são crianças negras. Então, a gente precisa ter essa consciência para formular bons materiais, né? O livro da Bip Fifi, uma das páginas é de um abuso de uma mulher numa criança, porque é mínimo, né? Mas existe, pode acontecer. Então, ele precisa também estar representado. Então, quando para a gente produzir um material bom, de qualidade, ele precisa estar embasado em estatísticas e precisa ter uma linguagem adequada, né? Então, é por isso que a gente acredita que esse conteúdo, quando esses materiais produzidos, eles precisam levar em conta a representatividade, e no vídeo a gente vê isso, né? A gente vê um deficiente auditivo, a gente vê uma criança com uma questão de pele, né? A gente vê várias culturas diferentes, enfim, a gente vê as diferenças ali, todas representadas, todos ali, né? Todo mundo junto. Sem necessariamente caracterizar de uma forma muito caricata, que às vezes, infelizmente, as representações são, só para ter uma cota, né, ali das pessoas. Informações científicas, isso é muito importante, né, ultimamente, ter essas informações e que seja um conteúdo laico, principalmente, porque muitas famílias que a Lu atende lá vêm com esse discurso religioso, né, e a gente vê uma crescente. E a gente vê também uma grande porcentagem das professoras ligadas à religião, o que é totalmente incoerente quando Damares vem falar, né, o que falou, né? Então, são questões desse tipo que são necessárias serem tratadas. A educação em sexualidade que a gente acredita, ela é laica, ela vai ser adaptada a cada religião, tendo sempre como respeito a todos, né? Não é um material ateu, é um material laico. E é importante sempre enfatizar isso. Porque, às vezes, por conta disso, muitas crianças não têm acesso à proteção e nem à educação em sexualidade. E uma linguagem adequada para cada faixa etária, né? Então, na infância, você pode ter até 4 ou 3 faixas de conteúdos específicos para a idade. Então, tem um Bip Fifi para bebês, que é muito fofo, de 0 a 3. Esse aqui já é a partir de 3. E esse aqui meus sobrinhos adoram. É Gogô, como nascem os bebês, né? E de uma forma... Deixa eu mostrar umas páginas. De uma forma muito verdadeira, né? Ele vem demonstrando. Tem essa parte aqui que é bem legal. Ela é dobrada. Que as crianças adoram. Porque você inclusive meu livro está despencando por causa disso, porque eles estão fazendo isso aqui, né? Porque julga o pênis na vulva. Então eles, né? E a gente usa esses termos e eles adoram falar esses termos mais, né? Eles saem de lá falando, eu lembrei que você falou da sua filha, eles saem de lá falando vulva, pênis, testículos, é muito engraçado. E aí eles adoram essa página quando a gente mostra para eles, e aí o livro já está todo despencado por conta disso. E a importância, né, desses aliados, né, que são os livros infantis e o audiovisual, né. Esse livro aqui é maravilhoso, não sei quem conhece aqui, Julian é uma sereia. É a história do Julian, que quer ser uma sereia, né. Então, assim, o livro é muito colorido, ele é muito bonito, ele tem uma ilustração maravilhosa. Isso dá uma confusão danada na escola quando a gente conta, nem preciso dizer. Esse aqui também das unhas coloridas, a gente faz de vez em quando na Semana das Crianças, mês das crianças, que as crianças podem levar o que quiser. E aí tem um grupo que sempre leva esmalte e tal. E aí tem a história de menino chegar em casa com a unha pintada. E aí no dia seguinte o pai daquele menino tá lá na escola brigando com a gente por que a gente deixou o filho dele pintar a unha. E aí então a gente conta essa história também, né? Então não tem essa coisa, né? Pintar unha, não tem cor de menino, cor de menina. A gente conversa muito com as crianças sobre isso. Você conta pro pai? Conto pro pai. Eu gasto cada pai que chega lá, e eu sempre digo, inclusive isso está na minha dissertação, eu digo que em 20 anos de trabalho, 100% das pessoas que foram atrás de mim para reclamar desse trabalho que a gente faz, foram pais ou mães de meninas. Nunca nenhuma mãe ou um pai de menino se preocupou com o que estava sendo falado na escola. Então eles dizem que o problema são as meninas, porque as meninas não podem perder a inocência delas. E 100% também das pessoas que me procuraram
eram questões religiosas. Então eu brinco que na escola pública eu nunca tive... As pessoas têm essa curiosidade quando sabem que a gente trabalha em escola pública, de achar que tem traficante na porta o tempo todo, né? E aí, quando amigos meus, que não são da área de educação, perguntam, você já sofreu algum problema, tal? Eu falei, não, eu nunca tive traficante atrás de mim, mas Bíblia esfregada na minha cara, eu já tive muitas. E assim, 100% das questões são questões religiosas, né? Então, assim, é importante a gente contar, e aí eu tento primeiro contando a história, eu conto a historinha do livro, eu vou tentando, né, mostrar a questão de gênero, de igualdade e tal. Quando nada disso dá certo, aí eu apelo para a lei, né? Aí a gente usa a Lei Maria da Penha, né? A gente vai falando, né? Eu falo que quando o bom senso falha, então a gente tem que partir para outras questões. Então, assim, são anos trabalhando... Você só vai mostrar... Posso tirar a caixinha? Só mostrar a caixa. Antes dela mostrar a caixinha, que é uma atividade que ela concebeu na escola, a Luciana estava falando sobre isso, sobre a questão dos pais, né? E foi isso que eu identifiquei na minha pesquisa. Não adianta nada, porque inicialmente era material para ser usado em sala de aula, com o professor junto com o aluno. Está terminando. E aí eu identifiquei essa necessidade, né? Primeiro porque eu não consegui visitar as escolas, as diretoras, não, por conta de umas questões políticas, não conseguiram... enfim, dar andamento à pesquisa, e aí por isso eu entendi que existe todo um outro fluxo, né? E esse fluxo dos pais, indo atrás das professoras que às vezes, quando podem, quando conseguem fazer esse trabalho em sala de aula. E é preciso muito, além das questões políticas, além das questões dos materiais, ter essa questão da política dentro da escola, né? Que é o projeto político-pedagógico das escolas. Isso é o mais importante para assegurar ao professor, para que o professor se sinta confortável de educar sobre sexualidade, sobre gênero, as crianças. E essa aqui é uma das atividades, né? A gente viu os livros, tem os outros objetos ali, depois vocês podem ver, é maravilhoso. E essa atividade que a Lu faz, que é uma caixinha de perguntas, né, que tem como base a curiosidade. A gente vai trazer algumas perguntas das crianças só para a gente fechar. Como aparecem os bebês na barriga? Como pessoas trans conseguem se transformar? Qual é o processo de assédio feminino? Isso é bem importante. Com que idade, mais ou menos, o pênis cresce? E essa pergunta que todos queremos saber. Como conquistar uma pessoa. É isso, gente. Muito obrigada. Também quero saber. Agora, gente. Também quero saber essa aí. Gente, muito obrigada. Nossa, as palestras foram maravilhosas. Queria convidá-los aqui para sentar na mesa. Oi, boa tarde. Muito obrigada a todas vocês pela palestra. Eu sou a Juliana, eu estou em STEM, sou mestranda do PESC, da POP-UFRJ, em Engenharia de Software. E vocês trouxeram um ponto muito importante de educar os pais. E aí tem duas perguntas, eu vou fazer a mais tensa primeiro. Você falou que 100% vai por causa das filhas. Como é que você acha que o acesso precoce dos meninos, dos homens em geral, mas das crianças todas com acesso a celular e internet, a pornografia, como é que isso afeta o seu dia a dia na escola, como é que você percebe isso? Claro que são reflexos absolutos desse cenário, né? E a minha segunda pergunta tem a ver com eu vi que no vídeo tinha o apoio da... A gente votou? Como é que é? Conselho Tutelar. Como é que isso tem afetado para vocês essa tomada da neopentecostal do Conselho Tutelar? Como é que isso afetou você? Eu sei que Niterói é uma cidade que tem bastante recurso, tem verba para pagar, não é precarizado estruturalmente, imagino. Então, assim, como é que isso tem afetado, que são questões mais gerais? Obrigada. Então, a questão inclusive é um argumento que eu uso com os responsáveis quando vão lá na escola. Eu falo, você não quer que a criança tenha acesso à informação
informação científica, informação, né, que vem dos direitos humanos, porque eu falo que a gente não trabalha com a Bíblia, porque a gente trabalha com ciência e com direitos humanos, né? Mas, e ao mesmo tempo eu uso justamente esse argumento. Eu falei, você não está preocupado com o teu filho usando o celular, tendo acesso ao celular. Você não está preocupado com o teu filho ver o Big Brother, né? Com isso ninguém está preocupado. A criança chega, a criança de 6, 7 anos, chega no dia seguinte contando que viu a fulana com fulano embaixo do edredom. E em nenhum momento a família conversa sobre isso. Quer dizer, eles acham que isso não tem problema. O problema é eu falar de reprodução na sala. O problema é a gente, né, mostrar o que é uma vulva, o que é um clitóris. Esse é o problema. Então, assim, o acesso que eles têm à internet e os responsáveis acham que eles estão só lá no YouTube Kids. Gente, rapidinho eles aprendem a burlar tudo isso, rapidinho, né? Eles sabem mais do que a gente disso. Então, assim, e o acesso à pornografia. Então, eu falo isso com os pais. Vocês preferem que ele tenha acesso à informação ou ele tenha acesso à pornografia? Porque o que a gente vê na internet é isso, é aquela pornografia que não explica nada, que não ensina totalmente errado, porque não é nada daquilo, né? A mulher não sente prazer daquele jeito que está mostrando ali, o homem... Não... Então, assim... É um do que eu uso, né? Um dos argumentos. E sobre o conselho tutelar, isso é um problema. Antes ela falar sobre o conselho tutelar, né? Respirar pelo conselho tutelar. Vai mal. Essa questão da pornografia, do acesso à internet a tudo, é para homens e meninos, né? Eu vou dar eu sei que está gravado, mas eu vou dar vou contar a história da minha sobrinha, né? Na casa da minha irmã, a gente conversa muito sobre tudo com eles. E essa é a forma que a gente entende, conforme a Luciana falou, que a educação em sexualidade, de acordo com os direitos humanos, de você dar informação à criança para ela se proteger, porque ela vai se deparar, infelizmente, com algo, seja em comercial, seja na televisão aberta, estando do lado dos pais. E é importante que ela tenha informação para ela saber como lidar. Né? A minha sobrinha, ela é muito curiosa, ela queria saber como as pessoas eram peladas. E ela, foi no Google, né? Não sei, né? Pessoas peladas. E assim, minha irmã me ligou e falou assim, olha, a mãe de uma amiga da Luísa ligou falando que ela viu pessoas peladas. Falei, peraí, vai entrar no Google pra, né? Coloquei lá pessoas peladas, não tinha nada. Falei, estranho. Eu falei, vê no seu computador, né? Tinha alguma configuração lá que não estava ativada, né? E aí aparece a pornografia pesada, né? Com imagens bem explícitas. Ela é muito nova, ela não consegue... E essa é a questão, né? As crianças muito novas não conseguem nem entender o que é aquilo, né? Ela olha, mas não, né? Ela tá mais curiosa para saber o que tem debaixo da sua roupa, entende? Que cor que formato. Muito mais do que ela ver a penetração, como ela se deparou com a imagem, enfim. Mas ela, depois minha irmã conversou com ela falou, mãe, não era nada demais, eu queria ver como as pessoas eram sem roupa, eu coloquei lá, mas, né, ela não entendeu a dimensão da informação que ela acessou, mas ela tinha informação para lidar com aquilo, de saber que aquilo ali não era legal, fechou e não achou nada demais. Mas ela tem informação, ela tem liberdade para perguntar certas coisas. Ela tem livros, né, como esse, ela adora o Google e adora abrir, ver as crianças. Então, assim, o importante é dar essa informação para que quando elas se depararem, porque vão se deparar, assim como a gente se deparava com as revistas pornográficas, né, no banheiro, ou então, talvez, né, não vou refazer meu comentário. Mas antigamente não se tinha internet, se tinha as revistas, né, e ficavam escondidas, né? E criança que mexe em tudo geralmente se deparava ali mais ou menos com as revistas. Não era assim na estante. Talvez você seja mais nova, né? Não, eu geralmente assim, eu acho que eu cheguei a ver quando minha mãe estava tirando coisas, assim. Isso, exatamente. Você se depara, né? Mais ou menos. E você não... já era mais velha. Mais velha, exatamente. Porque talvez mais novo você tenha até se deparado, mas não consegue, entendeu? Conectar aquilo com a realidade. Então a gente se depara, vai se deparar. Mas o importante é dar esse conhecimento para quando a criança se deparar, saber, né? Entender e se proteger.
principalmente, de como mostrou o vídeo, né, de pessoas que aliciam, né, e convencem as crianças. Tem um vídeo mostrando na internet que um cara chega para uma moça no parque e fala assim, ó, se eu falar com seu filho e levar ele para tomar um sorvete, ele vai? Ela falou, com certeza não. Ele foi lá e levou 2 minutos. Levou 2 minutos e convenceu a criança a tomar um sorvete. Então, assim, o importante é ter essas informações, né? E informação sobre gênero, sobre sexualidade. E só completando, eu sei que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas a importância de ter essa informação também em relação ao respeito ao corpo do outro. A questão do bullying é muito forte, né? E as consequências para longo da vida também é muito forte em relação a isso. As marcas, né, que a gente recebe por ter sido zoado no colégio, ou então por você zoar o corpo da outra pessoa, podem ter feridas grandes psicológicas, né, e de relacionamento. Então, assim, esse conhecimento de gênero, de sexualidade é muito importante para o respeito do corpo, proteção do corpo e do outro também. E nesse sentido eu posso até falar como criança que foi treinada pela minha mãe. Isso. Quando eu perguntei... Chega lá. Cadê a fala telefone? Você tá falando da sua sobrinha? Minha mãe, quando eu era muito criança, não lembro, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, eu perguntei como eram feitos os bebês. E, na verdade, a principal informação eu não perguntei dos bebês, eu perguntei por que ela sangrava. Porque ela tem o costume de tomava banho todo mundo junto, e isso era normal. E eu perguntei por que ela sangrava às vezes, ficava trocando, botando um negócio. Aí ela foi, sentou, foi super científica, explicou o que eram ovários e todo mundo descia e tal. A gente tem aqui os ovários. Ela pegou e desenhou e foi super científica, daí aquilo pra mim, tipo, tá, beleza. E aí ela explicou que às vezes não sai quando você tem uma relação sexual, vira um óvulo e aí vai virar um bebê, às vezes também não vira um bebê. Aí ela explicou, e isso realmente me marcou bastante. Toda vez que eu me deparava com isso, era bem mais fácil de lidar, era bem mais natural mesmo. E ela falou isso, isso é incrível pra mim. É muito bom. Que bom que vocês podem fazer isso com as crianças hoje em dia. Parabéns, de verdade. Respondendo sobre o conselho tutelar, que eu consegui respirar, é um problema seríssimo que a gente tem. Porque quando a gente começa a desenvolver esse trabalho, você tem que saber o que você vai fazer aparecendo as questões que sempre aparecem, né? Eu falo sempre nas palestras que eu dou que, assim, em 20 anos eu vi várias vezes, a gente está conversando sobre esse desenho, né? Esse filminho que a gente passou, eu passo desde o primeiro ano, e várias vezes, quando eu estou conversando com as crianças e olhando assim, eu vejo uma menina com a lágrima escorrendo, né? Então, assim, e foram dezenas e dezenas de casos nesses 20 anos. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que acionar o Conselho Tutelar, né? Esse é o nosso primeiro passo. E a gente fica esperando que o Conselho Tutelar faça o seu trabalho. E, assim, vou te dizer que é bem difícil. Essa última eleição, eu fui votar, eu sempre voto, né? Até porque para poder reclamar, eu, né, tenho que dizer que eu fui votar. E foi muito difícil, porque eles fizeram um esquema, ainda mais que a eleição foi no domingo, então as pessoas saíam direto da igreja, do culto, num ônibus fretado pela igreja e levava todo mundo para o lugar do voto, né, da eleição. Escolas, né? Então, assim, eu fui no meu trajeto da minha casa até a escola que eu votei, eu fui vendo esse movimento das igrejas levando os seus fiéis para votar. Então, isso é um grande problema, né? Porque se você tem no Conselho Tutelar pessoas que não conseguem separar, né, a sua religião com a conduta que deve ser feita, né? Eu já tive crianças que, na hora que a mãe levou a criança para o conselho, a questão foi descoberta na escola, e a mãe chegou lá para o conselheiro e foi falar, né? Falou, olha, aconteceu isso com meu filho. A conselheiro faz aquelas perguntas. Ah, mas você estava com um shortinho? Ah, mas por que você sentou no colo dele? E é incrível que a gente, em 2023, ainda ouça uma coisa dessa de conselheiro tutelar. Então, assim, foi uma guerra essa eleição do Conselho Tutelar. A gente conseguiu em Niterói bons números, mas é um problema ainda. E aí, muitas vezes, eu tive que pular o conselho e ir direto ao Ministério Público. Ligar para o Ministério Público, ligar e falar, olha, eu sou diretora da escola tal, quero uma reunião, porque eu já encaminhei uma situação
para o conselho e o conselho nada fez. E a criança todo dia aqui na minha escola, né? Ou marcada, ou com algum outro tipo de... Então, assim, muitas vezes isso teve que acontecer. Então, assim, a gente ainda tem muita luta em relação aos conselheiros tutelares, infelizmente. Quase uma pergunta de trabalho. A culpa não é minha, que eu não sabia do formulário até chegar aqui. Então, a culpa não é minha. Acho que é incrível a ideia de ter esse campo de gênero e raça no formulário. Acho que vai ser um avanço. Mas, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu não sei como foi desenvolvido esse tema, acabei de saber por você, é na qualidade dessa informação. Se no censo a gente ficou, entre os motivos, né, receoso de que outras pessoas respondessem sobre o gênero de outras pessoas, eu fico pensando num contexto de depósito de patente, por exemplo. Sim, marca, que é um registro muito mais fácil, muito mais simples, a gente vê muito procurador, eu fico imaginando não um depósito de patente que a gente tem a figura do inventor, pessoa física, a gente tem a figura do titular, pessoa jurídica, em geral, né, e tem o procurador. Então eu tenho um procurador que está depositando um pedido de patente no nome de uma empresa, que dentro dessa empresa tem um inventor. E muito provavelmente ele vai ter que sozinho ali preencher isso, e dificilmente ele vai buscar, na minha cabeça, né, não sei, buscar essa informação de uma fidedigna. Então eu fico pensando na qualidade da informação gerada por um procurador de uma empresa que tem que responder gênero e raça do inventor, pessoa física, que ainda mais se a gente pensar em grandes empresas, pode estar em qualquer unidade, pode estar em qualquer centro de pesquisa, de P&D. Eu fico pensando nisso. O INPE já pensou sobre isso, já refletiu? Eu acho que é um ganho ter no formulário, com certeza, informação. Mas eu fico pensando mais nessa questão da qualidade mesmo. Eu acho que a gente tem um monte de questão, na verdade. Essa é só mais uma delas, né? Eu acho que a gente tem que começar e ir aprimorando. Mas, assim, eu acho que a gente vai ter que fazer alguns itens, assim, tipo termo de responsabilidade, sabe? E, assim, citando a Lei Geral de Proteção de Dados, botando uns argumentos, assim, tipo de autoridade. Você tem certeza do que você está falando? Você não pode fraudar isso aqui, se você pode ser demandado judicialmente, sabe? Algumas coisas, assim, para os escritórios de advocacia prestarem atenção, porque ali é um documento, né, sério, oficial, então, assim, é uma declaração que não pode ser leviana, né? Eu acho que a gente vai precisar inserir umas coisas assim, a pessoa vai ter que se responsabilizar por aquelas declarações, e é isso, assim, eu acho que a gente vai aprimorando, sabe, no processo, mas realmente acho que ainda tem várias coisas que vão surgir no meio do caminho, né, assim. A gente teve uma discussão com a pesquisadora do IBGE, Maria Lúcia, né, também, porque a gente, para definir os termos, né, no IBGE, no censo, tem uma lógica completamente diferente do contexto que a gente tem no formulário de pedido de patente, né, porque geralmente no censo, assim, o IBGE, por exemplo, nem separa assim, né, de cis e trans, né? Se não me engano, cis não é usado, porque é uma coisa estranha para a maioria das pessoas. Na casa das pessoas você vai falar, você é cis, a pessoa não sabe o que é cis, então para que você vai botar isso no censo? Já no contexto de depósito de patente faz sentido, porque é outro público. Então a gente teve umas discussões assim, e o que eu ia falar? Eu perdi o negócio que eu queria falar. Mas enfim, sim, lembrei. O que a gente está querendo atacar? Objetivamente como as pessoas são vistas. O que é muito diferente do que intimamente, subjetivamente uma pessoa se considera, sabe? Aí surgiu a discussão, porque muitas mulheres trans, por exemplo, não gostam de dizer que são trans. Mulher, não precisa ficar. Mas qual é o nosso objetivo, sabe? Então a gente tem que, na hora de formular as categorias, a gente tem que pensar o que a gente está querendo. A gente quer combater o apagamento, a gente quer verificar as distâncias, os abismos que são produzidos a partir de discriminações sociais, né? Com base nos fenótipos, na aparência de uma pessoa como o outro vê, não é a consideração íntima de como, sabe? Então, assim, tudo isso a gente já elaborou, a gente já discutiu, mas mesmo assim não é nada fechado, a gente sabe que isso está em constante mudança, constante debate, a gente tem que prestar atenção no que a sociedade civil traz também, eu acho que a gente vai amadurecendo no caminho. Mas a nossa expectativa é que a gente comece de algum lugar, acho que a gente está começando já bem. Por habitáculo. Claro. Assim, eu acho que mais do que ameaçar com lei, com sanção, acho que tem que ter um processo de convencimento da importância
entendendo que são perguntas pessoais. Então, fico pensando se uma saída não seria disponibilizar antes esse formulário, alguma coisa assim, para a pessoa saber. Talvez nunca coloquei uma patente, nunca procurei o NPI, mas pensando se de repente você não pode, nos documentos você precisa baixar, ter esse formulário, a gente precisa dessas informações, e talvez assinado, ou alguma coisa assim, não sei como é que funciona, mas sabendo que se não for o próprio inventor, enfim, a preencher, porque também é difícil a pessoa chegar lá. Se ela chegar lá, ela não vai voltar, ela vai colocar qualquer coisa. Disponibilizar antes, pessoal, você tem que buscar essa informação. Nem que ligue e pergunta, olha só, estão perguntando aqui, sabe? Sim. E que aí, porque de fato a gente tem um pouco essa discussão, por exemplo, nas pesquisas econômicas do IBGE, porque é um contador que responde. Então tem várias questões que a gente queria saber mais de quem são os proprietários das empresas, até para fazer essa discussão também, ele fala, mas é um contador que está cuidando, sei lá, de 20 empresas que está respondendo o IBGE. Então, e aí você tem que ter um cuidado com o mau uso da informação, entendeu? Para você saber exatamente o que você está analisando. Então, acho que talvez valesse fazer um trabalho de comunicação, está mudando o formulário, e que talvez essa informação, antes de começar a coisa mais dura da patente, da marca em si, saber que tem que buscar essas informações pessoais do inventor. Tá ótimo. Vamos fazer isso sim. Vamos botar isso pra frente. Valeu, Lívia. Obrigada, Bárbara, também. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer e parabenizar. Acho que as falas foram ótimas, de verdade. Bárbara, não vou fazer pergunta para você porque eu te conheço. E aí queria super parabenizar, tanto em relação ao INPI, eu acho que isso é um passo super importante, ainda que só comece em 2025, mas é um passo super importante. Eu acho que vai contribuir muito. E para Priscila e para a Lu, eu acho que incrível, assim, toda a minha admiração pelo trabalho de formiguinha que vocês fazem, porque é isso, se não for na escola, não vai ser, as famílias estão cada vez mais conservadoras, a igreja evangélica está entrando com tudo, então, e não é só a igreja, né, na verdade, assim, se fosse só a igreja entrando nas famílias, problema de cada família e de cada opção individual, mas entrar numa perspectiva antagônica e de ataque ao que de fato é direito humano. Então, assim, muito, muito, muito parabéns. A minha pergunta é para o INPI. Você falou, e é uma curiosidade mesmo, você falou que quando vocês foram montar esse comitê, vocês tiveram dificuldade, assim, teve o sim, mas tem a morosidade, a dificuldade de colocar para frente e tal, que a gente bem conhece. E falou, inclusive, que a maioria dos gestores são homens, como é a maioria do serviço público. E aí, você falou que vocês pensaram em montar com 2 pessoas de cada uma das áreas do INPI. Por dentro, como é a participação de mulheres no INPI? Vocês tiveram facilidade para encontrar 2 mulheres para participar de cada área? Foi tranquilo? Porque eu fico pensando que em algumas instituições do setor público, eu também sou do IBGE, eu fico pensando, no IBGE a gente encontraria muitas mulheres, mas os cargos de liderança são majoritariamente de homens, né? Pensando agora, olhando o conselho diretor, só tem a Flávia. Né, assim, e quando você vai descendo para as coordenações, isso vai se intensificando. Então eu fico pensando como foi esse processo de garimpar isso no INPI, que é uma instituição que também né, assim, pela questão das patentes e tal, em geral, e aí eu estou imaginando, tende a ser formado por pessoas qualificadas em áreas mais hard, ciência, etc. Então, como foi esse processo de mapeamento? É um pouco isso. Na verdade, no INPI, a gente tem uma curiosidade, assim, basicamente metade homem e mulher, como quadro de servidores, né? Então a gente tem uma paridade nesse sentido, mas não tem paridade nos cargos de chefia. Conforme vai subindo a hierarquia, menos mulher aparece, né? Isso aí é aquele clássico teto de vidro. E para o comitê, para a constituição do comitê, eu interessei, né, para a presidência do Instituto a proposta, e aí eu sugeri a indicação, né, e essa indicação preferencialmente por conta do tema do comitê,
mulheres. Aí eu coloquei lá um parágrafo, né, dos recortes de perfil, assim, que seriam desejáveis. E assim a gente fez também um trabalhinho de lobby, de boca a boca. E aí cada diretoria já tinha ali mais ou menos, a gente conseguiu fazer essa filtragem ali, né? Então a gente conseguiu uma excelente representatividade, não só em termos de gênero, mas também de raça. E temos também uma mãe atípica, que também fala muito da questão da neurodiversidade, ela traz muita questão da inclusão, né? A gente fez até um evento, uma roda de conversa lá no NPI sobre esse tema, foi super bacana. Então, assim, é meio que nesse trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Da gente fazer boca a boca, articular. Não é só a frieza do processo, não é só jogar lá e achar que a máquina vai andar sozinha. Tem muitas coisas que acontecem, assim, nos bastidores de conversa mesmo, assim, do miúdo, do dia a dia, do cotidiano. E é isso que faz a diferença, na verdade, né? Por isso, porque os gestores são homens, brancos, meia-idade, hétero, provavelmente. Tem um que não é hétero, mas não levanta, não, sabe? Mas, em geral. Então a gente tem essas dificuldades, mas a gente conseguiu uma boa representatividade, sim. Mas eu nem sei, tá com dúvida. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é mais cansativo para nós quando tem homens héteros nessas condições, mas é importante que eles estejam. É um saco, que a gente tem que estar convencendo de o que é importante. Quando a gente já pega, porque as pessoas já entenderam que aquilo é importante, o negócio flui mais. Mas, por outro lado, tem esse trabalho, né, que infelizmente a gente ainda faz, né? De convencer que é importante, de por que tem que fazer isso, papapá. Mas por isso que eu acho que talvez tem esses dois lados, né? Por um lado, depende da velocidade que você quer avançar. E aí, o pessoal falou muito do 25, né? Eu acho que é importante, na verdade, claro que a gente quer dado sempre o mais rápido possível, mas dada a complexidade, eu acho que vocês, 25 te dá a oportunidade de trabalhar muito o 24 nessa comunicação. Entendeu? Nessa comunicação, é um convencimento, na verdade, da importância de dar, talvez seja o tempo que vocês precisem para amadurecer um pouco e deixar transparência, vocês estão começando a coletar esse tipo de informação. Sim, sim. É isso, assim, o ano de 2024 que é um projeto, né, BPMS, eu não vou saber especificar aí o projeto, a sigla em inglês, mas é de revisão e reformulação de todos os sistemas, que são vários sistemas que se comunicam. E assim, se fosse só essa questão, tudo bem, acho que seria rápido. Mas como eles estão fazendo uma revisão geral dos sistemas, eles estão, para funcionar tudo junto, eles estão mirando que tudo funcione em 25, mas é isso, a gente vai aproveitar 2024 para fazer os testes, para fazer a comunicação, para fazer o que a gente precisar, né? A gente pode continuar conversando lá no coffee break, explicando que não tem café, então é coffee sem coffee. Coffee break, só o break, na verdade. Tem comidinhas e outras bebidas, mas coffee mesmo não tem. Queria convidá-los aqui para a mesa de amanhã. A gente vai fazer o nosso terceiro seminário, terceiro e último, então não deixem de vir. Estudando a violência contra mulheres, o desafio dos dados. Com a Ana Carolina Berto, com a Joyce, que está aqui, a Joyce Soares, e com a Sara Stopazoli. Então não deixem de vir. Queria agradecer muito a vocês, Priscila, Luciana, Bárbara, Larissa, muito, muito obrigada por essa. Adorei, assim, as palestras. Eu queria falar bastante, mas como a gente tem a limitação do tempo, né, também preferi dar a palavra para o público, mas muito obrigada mesmo. E agora vamos continuar lá no coffee break, por favor. A gente pode continuar conversando por lá, tá bom? Obrigada pela presença de todos aqui.